Bom dia a todas as farmácias cooperadas ao Grupo GV. Nós estamos iniciando aqui mais um treinamento hoje, um treinamento de grande importância para o setor magistral, visto que nós já dizemos e comentamos em outros cursos sobre a sustentabilidade da farmácia magistral. Sustentabilidade, produtividade e qualidade. Produtividade, nós falamos voltado ao marketing farmacêutico, ao planejamento estratégico em marketing farmacêutico, que é uma das grandes vertentes, para nós passarmos pelas crises econômicas, pelas grandes alterações econômicas do mercado farmacêutico, agregando valores, mix de produtos, sazonalidade, desenvolvimento de formulações, visitação médica, convênios, plano de assistência à saúde. Então nós temos algumas ações que é de grande importância sobre o marketing farmacêutico para nós agregarmos novos valores aos nossos produtos, para que nós conseguimos fidelizar os clientes e buscarmos novas oportunidades de negócios, novos clientes. Bom, mas de grande importância também para a sustentabilidade é a qualidade. A qualidade para o setor farmacêutico magistral é muito importante. Nós aplicamos dentro do nosso controle de qualidade o SCQT, que é o Sistema de Controle de Qualidade Total para as farmácias magistrais. Você que está me assistindo, nós temos condições de desenvolver. Aqui é um curso falando de uma forma ampla sobre o controle de qualidade específico e o controle de qualidade inespecífico. Mas não perca, solicite, entre em contato com o Grupo GV e solicite algumas informações sobre como aplicar o SCQT, o Sistema de Controle de Qualidade Total, ou seja, o monitoramento da farmácia magistral, para que você tenha uma padronização. Isso é muito importante para a farmácia magistral. Bom dia a todos vocês que estão aqui presentes, você de casa, você que está me assistindo ao vivo pela Twitchcam ou por CD. Sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que nós estamos iniciando mais um treinamento sobre o controle de qualidade. Bom, controle de qualidade para a farmácia magistral é muito interessante. Nós separamos aqui, e eu já até comentei no início do curso de boas práticas em farmácias magistrais, nós falamos sobre rotinas de funcionamento e tal. Eu vou falar para vocês, e eu gostaria que vocês anotassem que faz parte do controle de qualidade geral. Então nós vamos falar inicialmente do controle de qualidade geral. Hoje a farmácia magistral, nós temos uma legislação e as normas técnicas que preconizam um controle de qualidade geral para a farmácia, desde o controle de qualidade dos processos até o controle de qualidade envolvendo a manipulação direta das matérias-primas, a manipulação das fórmulas através das matérias-primas. Mas nós vamos falar inicialmente do controle de qualidade geral. E o controle de qualidade geral para a farmácia magistral vem sido muito questionado, onde nós temos algumas legislações que até mesmo acreditamos que está de uma maneira correta. Talvez a aplicação dela não é tão efetiva, mas nós acreditamos que o controle de qualidade em termos de legislação sanitária, legislação que estabeleça uma padronização e uniformização das formulações, nós acreditamos que elas sejam medidas, protocolos, normas que tenham um caráter educativo, um caráter sanitário, preventivo, aonde realmente se faz necessário. Mas nós sabemos que muitos procedimentos, muitas vezes, como exposição de formulações em relação a prazo de validade, prazo de validade do insumo é uma coisa, prazo de validade da fórmula é outra coisa, e uns defendem que sim, outros defendem que não, mas é um assunto muito questionável, e isso deveria, os órgãos sanitários, as entidades que representam a nossa classe, eu acredito que nós precisaríamos de uma conduta, de uma padronização mais séria para o setor farmacêutico magistral, envolvendo o controle de qualidade geral. A farmácia magistral, a fórmula, a grande essência da farmácia de manipulação é a manipulação de fórmulas magistrais.
Não é eu copiar uma medicação de uma drogaria como especialidade. Posso manipular uma fórmula que já contém no mercado uma omeprazol? Sim, claro, é óbvio. Mas a grande essência da farmácia magistral e a grande dificuldade, a grande essência que traz nos bastidores, do que uma grande complexidade, porque é muito complexo a gente padronizar algo que não é padronizável. Como assim, professor? Nós vamos padronizar um processo de qualidade para fórmulas no qual nós não conseguimos estabelecer um dossiê para a produção. A indústria farmacêutica, ela faz isso de uma maneira muito simples e eficiente. Por quê? Porque é sempre aquela apresentação, aquela forma farmacêutica, aquela concentração, aquela composição, aqueles recipientes com parâmetros de ensaios biológicos, amostras para fazer os testes, sempre seguindo um protocolo. Então, qualquer desvio do padrão já é o suficiente para você detectar qualquer tipo de erro. E para a farmácia magistral? Para a farmácia magistral, isso é possível? Sim, não para a formulação, mas sim para a farmácia magistral é possível estabelecer procedimentos, ISO, certificação, uniformidade de produção durante os processos então eu padronizo não a fórmula, eu padronizo o processo de produção, o processo de manipulação. Essa é a grande, esse é o fato que você consiga atribuir padrões de segurança para as formulações magistrais. E é muito interessante, porque você seguindo esse protocolo, você garante que todo o processo de manipulação, que a fórmula, ela assegure condições clínicas, terapêuticas relacionado à arte da farmacotécnica, porque as condições clínicas terapêuticas dependem também muitas vezes do paciente. E muitas vezes, a grande maioria, quando a medicação não traz o efeito desejável, não é alteração farmacotécnica ou incompatibilidade, muitas vezes é respostas clínicas do paciente à medicação. E se a medicação não traz aquele efeito desejável, a corda quebra do lado mais fraco. Porque é um produto manipulado. Porque é um produto genérico. Se fosse o de referência, funciona. E isso a gente vê muitas vezes dentro da própria família, dentre os profissionais, médicos, farmacêuticos. Muitas vezes os próprios profissionais farmacêuticos, eles atribuem valores diferenciados para as formulações, coisas que na verdade isso não existe. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que o processo magistral, ele atende todas as normas para um controle de qualidade, com segurança, Então nós temos padrões de segurança que garante a uniformidade, a padronização, a rastreabilidade de todas as formulações, que é o monitoramento do processo magistral. Isso nós vamos ver para o controle de qualidade específico. Então, eu quero dizer para você que toda fórmula produzida na farmácia, se você seguir um padrão de qualidade geral, um padrão de qualidade específico, nós temos a certeza que aquela fórmula atende um padrão de segurança, que aquela fórmula ela tem uniformidade, o processo de produção é uniforme. Se eu manipular uma fórmula magistral e eu fazer aquela fórmula várias vezes durante o mês, ou durante o ano, ou durante o dia, eu tenho um procedimento de garantir o processo de produção, a uniformidade do processo de produção. Então, controle de qualidade geral. O controle de qualidade geral, eu gostaria que você anotasse esses 4 itens que nós vamos mencionar aqui. É uma grande dificuldade, muitas vezes eu entendo que a farmácia, o técnico, o farmacêutico, o gerente, o proprietário, ele não tem tempo de atribuir isso que nós vamos falar, mas é de grande vertente, de grande virtude. O que nós vamos falar é simples e é eficaz, e é um dos padrões, de certificação que nós exigimos. E nós exigimos por quê? Porque
para você certificar padrão ISO, você tem que ter uma OCC, um órgão certificador que é do exterior. Aí nós temos várias empresas, como nós temos a DNV, que é uma empresa da Suíça, que faz essa certificação e ela estabelece um padrão de rastreabilidade e uniformidade, baseado em treinamentos, né? Baseado em treinamentos. E esses treinamentos são treinamentos que nós temos que dar sequência, né? O telefone do nosso colega está tocando, mas nós temos que dar sequência em relação aos programas de treinamento. Então vamos lá, primeira coisa, dentro do controle de qualidade geral, tá? Anote aí. Primeiro, nós temos que ter um organograma. Um organograma seria as funções executadas por cada colaborador, por cada técnico da farmácia do laboratório, e ele saber quais são as suas funções. Então nós temos às vezes 3, 4, 5 profissionais, 10 profissionais que trabalham no setor magistral, na manipulação. Isso se estende não só para o técnico do laboratório, isso pode também se estender para o atendente, né? Claro, com certeza. Mas como nós estamos falando do controle de qualidade do processo magistral, então eu gostaria que vocês anotassem, né, e praticassem isso daí, não só para o controle de qualidade, mas para toda a farmácia. Então, para cada, primeiro, esse organograma com as funções de cada colaborador da farmácia, né, o que ele faz? Então vamos supor um técnico, né, do laboratório. Então o técnico, o que ele faz? Ele manipula, tá? Que hora que ele manipula? Então manipulação de formas, ele faz isso durante todo, né, das 8 da manhã até as 6 da tarde, ele é o técnico responsável pela manipulação da dermato. Um exemplo. Mas ele só faz isso na farmácia? Nós sabemos que a farmácia, ela tem uma série de procedimentos, né, normas, registros, muitos tipos de registros, aferições, controle, qualidade, rastreabilidade, né, manutenção preventiva, corretiva. Nós sabemos que tem várias funções além da manipulação propriamente dita, e é isso que nós temos que entender, né? Então nós temos outras funções. Então uma das funções, vamos supor, eu sou um técnico aí da sua farmácia, então eu sou o Gilberto, vamos lá, o organograma do Gilberto. Então manipulação de fórmulas, igual você deu o exemplo, dermato. Então laboratório de semissólido e líquido, eu sou o responsável, então das 8 da manhã até 6 da tarde. Que mais que o colaborador Gilberto ele faz? Ele faz a coleta das amostras para mandar para o laboratório fazer as análises terceirizadas. Então Gilberto, coleta de amostras para laboratório terceirizado fazer as análises. Que mais? O Gilberto ele faz o programa preventivo e corretivo dos equipamentos do laboratório de dermato, de líquido e semissólido. Então ele que vai ser responsável. Então ele tem outras funções, né? Daí ele coleta o lixo todos os dias. Que mais? Ele faz o monitoramento do processo magistral das formas farmacêuticas líquidas e semissólidas, pH, ponto de fusão, a densidade, ele que é o peso, volume, certo? Então ele tem essa. Então eu vou anotando o organograma de cada colaborador que atenda todos os padrões, todas as necessidades técnicas, todas as exigências. A auditoria é um outro passo. Primeiro é inspeção. Então isso faz parte da inspeção de uma farmácia. Então toda farmácia ela passa por um processo de inspeção. Então organograma são as funções. Sem as funções claras de cada colaborador, é impossível nós estabelecermos um padrão de segurança, de qualidade. É impossível. O que a gente vê no dia a dia? E você não é culpado por isso, porque nós somos doutrinados, nós somos acostumados a trabalhar dessa maneira. Isso não é um problema unidirecional ou um problema seu em particular. Não, isso é um problema geral. Isso é um problema geral. Nós não temos uma formação igual aos orientais, igual aos japoneses, americanos, que eles estabelecem, que eles, na prática do dia a dia, para eles fabricar uma caneta, eles têm uma padronização de todos os processos, com organograma e outras coisas a mais. Então vamos falar aqui. Imagina nós fabricando, manipulando medicamentos, né? Que é para a saúde, para recuperar um paciente que está enfermo, né?
para tratar um paciente, ou um tratamento definitivo, ou até mesmo paliativo. Agora você imagina, né, a complexidade que é a manipulação, a preparação de uma fórmula para um paciente. É muito sério, né? É muito sério. Só que muitas vezes, o que acontece? No dia a dia, os padrões de segurança é assim, é sempre atendendo, né? Os padrões de segurança é assim: ah, eu tenho que mandar a amostra, nossa, era para ter mandado semana passada, vou mandar hoje. Não é? É ou não é verdade, né? É sempre assim. É no decorrer do dia, se o meu cérebro lembra. Então nós confiamos muito na nossa memória. E nós não podemos, nós temos a memória, mas a memória, isso faz até mal. Isso faz mal porque às vezes, né, você traz aquela responsabilidade, vamos supor, e você está na festinha do seu filho, né, de 1 ano de idade. E aí você lembra daquele compromisso que não foi executado, entendeu? Isso traz ansiedade, isso traz insegurança, isso traz prejuízo, perca de tempo, isso traz autuações sanitárias, né? Isso traz uma inconformidade ou não conformidade do processo de produção, um padrão de qualidade, né, no qual não é executado. Então isso traz uma série de complicações para a sua pessoa, você como técnico, você como proprietário, você como responsável. Isso é muito ruim. Então nós não podemos fazer as nossas tarefas conforme as nossas lembranças. E isso é um problema sério e é o que mais acomete as não conformidades no laboratório. É ou não é verdade, né? Você que está me assistindo aqui, é ou não é verdade? É um problema e é simples de resolver, né? Chega, nossa, eu não acredito, né? Que isso que nós estamos falando é uma coisa óbvia. É óbvio, mas muitas vezes no dia a dia a gente não pratica, né? Isso é ruim. Então nós precisamos ter um organograma com as funções estabelecidas para cada colaborador. Isso é início. Sem isso não tem padrão de qualidade. Sem isso não dá para nós continuarmos o treinamento. Eu estou batendo o foco aqui, né, na mesma tecla, porque é importantíssimo. Eu tenho mais ou menos. Mais ou menos não funciona. Não funciona porque você gera um problema para os recursos humanos. Eu mandei você fazer, mas você não fez, ou porque eu esqueci, ou porque eu não lembrei, ou porque eu não sabia, né? E aí começa todos os problemas do dia a dia no laboratório, né? Tudo tem que ser por escrito. Tudo tem que ser por escrito. É fundamental. Então, anote aí, organograma. Agendamento de tarefas. Então, além do organograma é aquilo ali. Então, vamos supor o colaborador Gilberto, ele tem que fazer então a manipulação do dermato, ele tem que fazer a coleta do material, ele tem que dar a entrada na nota fiscal das matérias-primas e fazer os ensaios. Ele tem que fazer a limpeza do ar-condicionado, ele tem que fazer a manutenção preventiva e corretiva e assim por diante. Ele tem que aferir a temperatura de todos os laboratórios, umidade, registrar. Ele tem que mandar o mapa para o laboratório, para a vigilância sanitária, o balanço, né? O balanço trimestral, anual é responsabilidade dele. Então, vamos supor, eu vou distribuir as funções para cada colaborador, né? De acordo com as suas habilidades, tá? Além disso, nós temos o agendamento de tarefas. Então, o Gilberto ele manipula das 8 às 6 da tarde, mas vamos lá. Coleta de material. Então, ele tem, além na primeira página, é o organograma. A segunda página é como ele executa cada função específica de acordo com o seu tempo. Então, coleta de material. Última semana do mês. Então, toda última semana do mês, ele sabe que ele tem que fazer a coleta de material. Tá lá. Ele sabe que registrar a aferição diária das balanças. Vamos supor se você faz isso, né? Então tá lá que das 8 às 8h30, no agendamento de tarefa, vai estar lá que das 8 às 8h30, todos os dias ele faz a aferição de todas as balanças e o registro de temperatura e umidade de todo o laboratório. Acabou. Simples, né? Simples. Vamos supor se ele transmite o SNGPC.
transmitir o SNGPC. Toda quarta-feira, das 11 a meio-dia, ele envia os dados para o SNGPC de acordo com o RDC 27. E aos sábados, das 8 às 9 horas da manhã. E aos sábados, das 9 a meio-dia, ele prepara material para a visita médica para o colega nosso representante. Mas é ele que prepara, ele que recebe as solicitações do representante e ele prepara as amostras para a visitação médica que o representante vai executar na próxima semana. Então, tudo isso, gente, assim, olha, eu queria estar aí no laboratório de vocês para que vocês pudessem viver essa realidade. Viver a realidade. O que eu quero é que vocês vivam essa realidade. A facilidade que isso vai trazer no dia a dia da farmácia, né? É muito fácil, é muito prático. Então, organograma, né? Aí você tem um agendamento de tarefa. O organograma são as funções. Pode ser uma folha de sulfite, anota funções, né? E aí, na outra página, você coloca para cada função o horário. Coloca o horário. Das 8 às 6 da tarde, manipulação de tudo, tá? Tudo bem. Só que nesse meio tempo você tem algumas necessidades, né? Além da produção, você tem algumas normas que vai se encaixar das 8 da manhã às 6 da tarde. Você coloca de acordo com o dia da semana, de acordo com o mês, por hora, por minuto. Você anota e você coloca isso aí na prática, né? Na prática. Eu vou explicar para você que o raciocínio é um pouco além. Eu vou explicar para você o porquê disso daí, né? O porquê que nós temos que fazer isso daí. Então, aí você fez isso. A empresa, o laboratório, a farmácia, ela tem por obrigação a fornecer as informações necessárias de como executar cada função. Mas de onde que vem isso daí? Através dos POPs. Então, para cada organograma, para cada item do seu organograma, do seu agendamento de tarefa, para cada item, você vai ter um POP. Você vai ter um procedimento e um manual de boas práticas referente às suas funções. O POP, que é um procedimento operacional padrão, e o manual de boas práticas de acordo com o seu organograma. É fantástico, né? Não é fantástico, foi ontem, foi domingo, hoje é segunda-feira, mas não estou brincando não, é sério, é muito prático, muito fácil. Eu vou explicar para você, vai mais além, calma aí, segura aí. Então, o organograma, aí você tem o agendamento de tarefa, como você vai executar, qual horário, qual a periodicidade das funções, né? Aí você tem um procedimento, os POP, o manual de boa prática, o manual de boas práticas de como executar aquelas funções. Ok? Quarto, aí nós temos um outro item que é o registro, né? Nós temos o próximo item que é o registro de todas as operações, né? Tudo que você executar, você tem que registrar. Se você manipular, tem a ficha de pesagem. Se você soltou uma ordem de produção, você tem a ficha de produção. Se você anotou temperatura, você tem que anotar na ficha do controle de temperatura e umidade. Se você enviou os dados, você tem o SNGPC que você enviou os dados. Se você imprimiu o balanço, né, agora aí do segundo semestre, né, que era até 15 de julho, é isso? Maio, junho, né? Abril, maio e junho, né? Abril, maio e junho, você tinha até dia 15 de julho, né? É isso, né? Me corrige aí. Então, você enviou os dados e você tem tudo isso registrado. Então, todas as operações executadas na farmácia, por cada colaborador, você tem um registro diário. Isso é fantástico, isso é muito bom, né? Você tem o quinto elemento, que é os relatórios. Esse relatório é semanal. O que nós vamos colocar no nosso relatório? Neste relatório de cada colaborador, então eu tenho uma pasta, né? Eu tenho uma pasta, essa pasta é minha, esse diário é meu, então é meu, tá? Essa minha pasta,
eu tenho, né, eu tenho o meu organograma, minhas funções, o agendamento de tarefas, os horários que eu executo, certo? Que mais? Eu tenho os procedimentos de como executar cada função, né, de acordo com os POPs e os manuais de boas práticas. Que mais? Eu tenho os registros das aferições das operações, né, executadas por mim, colaborador. Quinto, eu tenho um relatório semanal. Esse relatório semanal é importantíssimo. Por quê? Porque nesse relatório eu vou citar algumas dúvidas, né? Como o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, né? E toda alteração em qualquer uma das fases de cada processo, independente da fase, qualquer alteração do POP, do Manual de Boas Práticas, do meu organograma, eu tenho que fazer uma CI. CI é uma comunicação interna, né? Essa comunicação interna vai no meu relatório. Esse meu relatório eu vou apresentar semanalmente para a administração da empresa. Semanalmente, né? E se tiver alguma alteração a ser executada no meu organograma, do meu agendamento de tarefa, os horários, qualquer um dos meus POPs, qualquer um das boas práticas de manipulação, do meu registro das operações, qualquer alteração que eu vou fazer da minha padronização, eu tenho que fazer uma CI. Aí eu vou colocar no meu relatório. Este meu relatório é o que vai conter todos esses dados, né? Todos os dados vai ter aqui no meu relatório, a minha CI. E o interessante é que a empresa que estabeleceu todos esses padrões, né, de funções, de agendamento de horário, do manual de boas práticas, dos POPs, né, a empresa que determinou isso aqui, para se houver a necessidade de fazer qualquer mudança, a empresa tem um mural. Toda farmácia, todo laboratório, toda indústria, né? Você não precisa ir como empresa, farmácia magistral, um laboratório de pequena amplitude, não precisa ter, né? Às vezes grandes empresas têm uma caixa de som, né? Eles divulgam pelo microfone, fulano de tal, comparecer assim, fulano de tal, a partir de agora, você faz assim, 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 tal, passe aqui na administração, passe aqui no recursos humanos, né? Não. Nós temos um mural e funciona. Toda solicitação que o dono da empresa deseja fazer, né, para os seus colaboradores, certo? No dia a dia, né, ele vai, a hora que ele chega na empresa, né, ele passa para a paramentação. Na paramentação você pode colocar esse mural na paramentação. A gente orienta, ou no início, né, na saída da paramentação, ou no vestiário, nós temos que ter um local aonde o colaborador ele esteja habituado, num local fácil, acesso fácil, para que ele tenha acesso ao mural. Por quê? Porque a empresa pode solicitar, né, uma alteração, e essa alteração ela é feita pelo mural ou cedinho, né? Às 10 para as 8 da manhã já está lá no mural alguma alteração do processo, ou depois do almoço, né? A hora que o turno, o pessoal da tarde vai assumir a manipulação no laboratório, também a pessoa, o técnico, vai estar lá observando qualquer nova regulamentação, qualquer alteração. Então, quando há uma alteração do processo, da sua agenda, pela empresa, vai estar lá no mural. Se for algo emergencial, a empresa vai até o técnico e já fala sobre as mudanças que vai ocorrer, né? Na hora, de imediato. Tal forma, o conservante, o antioxidante, vamos supor, o BHT, não tem o autorismo você colocar o BHA, né? A forma para entregar agora, então já estou falando para você, agora pode colocar o BHA, né? E aí a gente faz por escrito rápido
para não ter dificuldade. O certo é fazer por escrito, né? Para depois o colaborador falar, eu entendi, não entendi isso, né? Então tudo é por escrito. E quando o colaborador verifica a necessidade ou a solicitação de uma mudança, né? Também ele faz por uma CI, né? Ele manda para a empresa a CI, certo? Para a administração, pode colocar, normalmente pode colocar numa caixinha, se quer colocar por nome, coloca um nome, se não quiser colocar o nome, não precisa colocar o nome, né? Mas o ideal é colocar o nome para a gente saber, né, o que aquele colaborador precisa, né? Ou se é uma crítica, né, construtiva, e às vezes ele não quer colocar o nome, não tem problema, a gente vai estar lá na caixinha, né? A gente vai saber qual funcionário que é, às vezes até pela letra, mas não é necessário colocar o nome. Não é necessário. Seria bom que colocasse, né? Mas se não quiser colocar, porque essas solicitações de alteração do procedimento pode ser uma crítica construtiva, né? Pode ser algo bom, claro, né? Tem que ser algo bom. Se tiver alguma solicitação que realmente não faz sentido, é algo, né, às vezes até de maldade, né, isso pode acontecer, e isso aí a gente corta na hora. Então, a partir de então, a empresa só solicita, né, a CI com o nome, certo? Então, esse procedimento, por quê? Porque, vamos supor, a gente tem um treinamento sobre coleta de material. Então nós vamos falar tudo sobre a coleta do material, o risco de contaminação, de como fazer uma asepsia adequada, o porquê do álcool, né? Qual que é a função do álcool 70, do álcool farmacêutico, do álcool puro, comparando ele com uma clorexidina, comparando ele certificado de regularidade técnica, né? Então você tem o farmacêutico de acordo com a razão social, de acordo com o endereço, porque às vezes você muda o endereço, você muda a razão social, você muda o responsável técnico, e toda a alteração você precisa fazer um peticionamento junto ao Conselho de Farmácia. Então é importantíssimo você ter, né, a CRT. Um outro item importante são as análises terceirizadas, né? Análises terceirizadas. Então, para o laboratório magistral, nós temos algumas análises que são terceirizadas, né? Essas análises, fora aquelas do controle de qualidade específico, nós vamos falar na outra aula, nós temos as análises terceirizadas, que são, primeiro, bases galênicas, que são mensais em sistema de rodízio. Se você mandou um gel de Carbopol no outro mês e você tem um creme Laneige, você pode mandar o creme Laneige, depois você pode mandar um shampoo base, depois você pode mandar um condicionador. Então é um sistema de rodízio. Cada mês você manda uma base, né? Tem farmácia que compra bases, né? E uma das prerrogativas eu comprando a base, eu não preciso fazer as análises mensais. Ok, só que se você tiver alguma base, se você comprar 10 bases, você fazer uma na farmácia e deixar pronto, por causa daquela uma você precisa fazer as análises mensais. Então, ou você compra tudo, ou você não compra. Ou se você quiser comprar, mas você fazer algumas, você tem que ter um controle de qualidade, né? Você tem que ter esse controle de qualidade das bases galênicas. Você tem a análise da água purificada, pode ser por osmose, pode ser por deionizador, destilador. Então a água purificada, a análise é mensal, né? Análise microbiológica e o teste de condutividade, né? A água potável é semestral. Então, análise da água potável semestral. Que mais? Cápsula abaixo de 25 miligramas, bimestral, um mês sim, um mês não, certo? Cápsula abaixo de 25 miligramas, doseamento, um mês sim, um mês não. Análise bimestral. Hormônio, antibiótico e citostático. A análise isso a maioria das farmácias faz, né?
Eu acho que a maioria de vocês, né, devem fazer as análises, porque no início, né, foi uma reluta, né, era um paradigma, né, o pessoal não queria, mas agora foi igual controlado em 1998. Vocês lembram, vocês, né, tem várias farmácias que é associadas ao grupo GV, né, não que vocês são velhos, mas é que vocês já têm aí 25 anos de praia, né, de farmácia, né, 30 anos. Então nós não tínhamos ainda a portaria 344 de 98, mas quando surgiu e teve que fazer todo aquele controle das receitas, a escrituração, o balanço, né, foi difícil, mas depois, né, virou rotina, né? Difícil é difícil até não virar rotina. Depois que virar rotina, se torna um hábito, né? Aí a pessoa já se habituou àquela circunstância. Então, as análises, eu acredito que a maioria das farmácias realizam sem nenhuma dificuldade. Então, hormônio antibiótico citostático, anexo 3, é necessário você fazer as análises trimestrais, em sistema de rodízio também. Então, a cada 3 meses, né? A cada 3 meses nós realizamos uma análise. Uma análise. A cada 3 meses. Né? A cada 3 meses. Aí tem algumas outras análises, né? Do diluído, da matéria-prima. Isso tudo foi revogado. Não é obrigatório. Não é obrigatório. A RDC 87, que é um adendo da 67, ela realizou algumas alterações. Dentre as alterações, né, tem ainda a cápsula do diluído, da matéria-prima, que não precisa mais, né, nós realizarmos essas análises terceirizadas. Então, solicite aí a RDC 87, né, no finalzinho, né, fala do que foi revogado, ok? Então, é porque tinha algumas farmácias que a vigilância estava cobrando tal, e eu falei, não precisa. Então, as análises terceirizadas é uma coisa imprescindível. A farmácia ter a manipulação, ter o laboratório, precisa ter as análises terceirizadas. Faz parte, né, do roteiro de inspeção, né? Falando nisso, roteiro de inspeção. O roteiro de inspeção, né, nós recomendamos pelo menos a cada 3 meses, né, um roteiro de inspeção a cada 3 meses. Em alguns casos, se possível, você fazer o roteiro de inspeção mensalmente, mas a cada 3 meses você faz o roteiro de inspeção, que é muito bom, porque aí você vê, né, pro roteiro de inspeção tem assim, é como se fosse um manual, uma coisa prática mesmo para a farmácia, para o gestor. Tem que enviar nota para o escritório. Lá no roteiro de inspeção fala sobre isso. No final do mês enviar as notas para o escritório. Então o álcool gel do banheiro, da pia, né, papel higiênico. Então tem uma série de lembretes lá que é muito legal para nós para nós praticarmos no dia a dia. Agora é claro, né, para a empresa que tem agendamento de tarefa e um organograma, fica muito fácil, porque vai ter um colaborador responsável por fazer aquele ciclo, né? Por cuidar até mesmo do papel toalha do banheiro, dos banheiros, né? Então, bom, os POPs, né? Os POPs, nós já falamos dos POPs, o agendamento de tarefa, né? O organograma, né, faz parte também, anota aí, né? Esses daqui eu já falei no início, né? Que mais? Manual de boas práticas, né? O SCQT não é obrigatório, mas o SCQT é um controle de qualidade que nós certificamos, nós damos um treinamento e nós inspecionamos, né? A cada 3 meses nós realizamos as auditorias externas, porque as internas vocês, técnicos farmacêuticos, executam segundo as orientações que iremos passar para vocês, né? E a auditoria externa, nós vamos até o laboratório de 3 em 3 meses, um dos inspetores, um dos auditores vai à farmácia e faz a auditoria, né? É muito bom
se possível, entre em contato e esclareça mais dúvidas e orientações sobre o SCQT. Agora, o SNGPC é obrigatório, então o SNGPC nós temos que fazer. Tem uma farmácia que é até associada ao grupo GV, que recentemente foi autuada, olha só, pela Vigilância Sanitária Local. Ela foi autuada porque a transmissão dos dados estava atrasada. Então nós recomendamos, o ideal seria semanalmente, o ideal é semanalmente, o atraso de uma semana, mas nós recomendamos que o atraso não ultrapasse um mês, 30 dias, É o que até a vigilância falou, até um mês eu permito. A vigilância local desse município falou que até um mês era permitido, mas como já estava 2 meses e meio em atraso, aí ela não teve jeito, ela autuou a farmácia por estar atrasado no envio dos dados para o SNGPC, e na RDC 27 ela fala as normas, as obrigações, o período, o tempo necessário, tá? Então agora aquela história, tem o site muitas vezes está fora, o envio dos dados dá muitos erros. Eu sei de todas as dificuldades, mas nós estamos aqui para falar para vocês, associados ao grupo GV, para que nós tenhamos uma cautela de não ultrapassar um mês, um mês. Então fica aí, e quando nós vamos auditar, nós damos um prazo de um mês mesmo, para a farmácia. Estou com uma tosse. Manual de boas práticas, então manual de boas práticas, atualizado, os copos atualizados, auditoria, a certificação das cabines de hormônio antibiótico, a ventilação, a entrada de ar, saída de ar, a pressão negativa, que tem que ser feito anualmente, Um outro item muito interessante e de grande necessidade, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, vidrarias, utensílios, Então nós sabemos que nós temos essa manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos. E aqui nós temos já um viés aqui, Nós já temos alguns problemas com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Se é uma vidraria, um é porque o selo rastreável serve, outro porque só calibrado, outro tem que ser RBC, eu quero isso, eu quero a vigilância ela tem que ser uniforme. A legislação, muitas vezes, ela não deixa claro, É igual farmácias que até nós mesmos, do grupo GV, nós abrimos filiais para a farmácia. Então você tem uma farmácia, você quer abrir uma filial. Ponto de captação não pode. Nós abrimos uma filial. Não é um ponto de captação, porque se você manipular uma fórmula lá, você já manipulou. A lei é clara, você não pode centralizar, mas ela não especifica quantos por cento, nada, Forma farmacêutica, classe terapêutica, não fala nada sobre isso daí, Então eu só posso fazer a intermediação de fórmulas, entre farmácias. Matriz e filial, e tem que ser matriz e filial, e não como ponto de captação. Então, mas se você manipular uma fórmula na filial, é um ponto de captação? Não é. Então, tem algumas falhas, vamos dizer assim, algumas brechas, que a legislação coloca e fica uma dificuldade aí até para quem vai fiscalizar a farmácia, o órgão sanitário, de cobrar, de autuar. Como tem muitos fiscais que estão cobrando aquilo que não está na lei. Então você também pode entrar com uma defesa, com um recurso de improbidade administrativa, perseguição e tudo outras coisas a mais aí. Então, agora é claro, mais vale um bom acordo do que uma boa briga. Isso é estado antigo, Então é melhor você ter a vigilância, como uma empresa boa, como profissional, você respeitar o técnico, o auditor, o fiscal. Agora é claro,
o respeito tem que ser mútuo, né? Tem que ser recíproco, né? É assim que fala. Tem que ter reciprocidade, senão não dá. Então você tem que impor ali, ó, quem é dono aqui sou eu, né? Se tem alguma coisa aqui que afere os padrões, você notifica que a gente vai verificar se realmente qual é a lei, né? Qual é a lei? Não, porque tá. Olha, gente, eu fico estressado só de falar no assunto, tá? Eu fico estressado. Se eu coloquei esse quadro aqui, ó, esse calendário aqui na minha mesa, é para ficar aqui. No escritório, o que ela tem que falar que o meu quadro não é para ficar aqui? Eu coloco o quadro onde eu quero aqui. Qual lei? Me fala onde está o item, o adendo, aonde fala que a lei não posso colocar o quadro aqui. Então isso é exagero, né? É você cobrar aquilo que não está na lei. Essa cadeira pode ficar aqui? Não, não pode? Então onde está na lei? Me fala onde está a lei que não pode que essa cadeira fique aqui. Anote que faz por escrito. Se for por fala, eu não vou respeitar. Faz por escrito. Não. Então a gente passa todas essas orientações porque eu sei que tem um exagero, né, do fiscal, mas não é em todos os casos. Muitas vezes nós temos que entender também que a vigilância ela trabalha com farmácias que nem você é do grupo GV, você paga consultoria, você paga informação, você está buscando um padrão de qualidade. Agora você tem que saber o seguinte, que muitas farmácias, né, muitas farmácias magistrais, sim ou não? É ou não é verdade? Muitas farmácias magistrais não têm um padrão de qualidade e são empresas que fazem, que manipulam, né, tudo fora dos padrões de segurança mínimo. Gente, nós estamos em 2015, é isso, não é? Nós estamos em 2015, você que está me assistindo aqui, farmácias manipulando sem aplicar fator de correção, fator de equivalência. É inadmissível, né? Eu sei que tem lá que as pessoas, às vezes, nós, seres humanos, nós pegamos um problema e pegamos um problema particular e generalizamos, né? Então eu sei que, mas cada um fala uma coisa. Não, não é cada um fala uma coisa, não, para. Nós temos uma regra, o que é fator de correção, o que é fator de equivalência, é tudo muito claro, muito esclarecido, né? Agora, em relação a fator de correção de droga vegetal, né? Que eu já falei que droga vegetal não se aplica a fator, você entendeu? Por quê? Porque a droga vegetal não tem princípio ativo, tem marcador. Eu vou na teoria. Tem talvez outros farmacêuticos, mestres, doutores, PhD que defendem outra tese. Igual eu falei sobre prazo de validade. Só que eu quero que me prove por A mais B, em lei, o que é aonde eu estou errando, né? Se vamos supor, não vamos entrar no foco para não perder. Eu estou falando sobre o controle de qualidade geral. Mas vamos supor, prazo de validade. Prazo de validade, o insumo vai vencer daqui 30 dias. Tem vigilância que obriga, tem vigilâncias que estão obrigando as farmácias magistrais a tirar do seu estoque fármacos que vão vencer daqui 90 dias. Aonde isso está na lei? Fala para mim. Aonde que isso está na lei? É bom eu contribuir porque muitas vezes vocês também podem passar informações para nós, para mim. Né? Eu não sou o dono da verdade, eu tô compartilhando com vocês uma ideia minha, né? A formação que eu tive é o seguinte: bom, se eu tenho que seguir o prazo de validade do insumo é medicamento. O que é um medicamento? Medicamento é toda a transformação do insumo em um medicamento, né? Em uma substância com atividade terapêutica, com prazo de validade, com apresentação, com adjuvante, coadjuvante, recipiente, veículo. Então, para mim, no meu contexto, o que é farmacotécnica? É a transformação do insumo em um medicamento. Então, eu vou pela teoria. Na teoria, eu levo a crer que é um outro produto. Sim ou não? Na teoria. Na teoria. Eu quero teoria. Ciência. É ciência. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Agora, não é papapá, é o mesmo produto, eu tenho que levar em consideração que o insumo, o que prevalece no insumo, então eu quero que me explique então por que tibolona, que é o hormônio que a gente guarda na geladeira, que eu não fico muito tempo na farmácia, eu acabo esquecendo, né? Então vocês sabem melhor que eu. Então a tibolona, se eu não me engano, tibolona guarda na geladeira, né? Me corrija aí, manda um zap pra nós aí. Tibolona fica na geladeira, por que tibolona depois que você manipula não fica na geladeira? Ué, vai estragar o insumo?
Eu não entendo, eu não consigo entender. Então, eu preciso de um PhD, de um doutor, de um mestre, de um filósofo, de um Einstein para me explicar, porque até hoje ninguém me explica. E por gentileza, me explica aí, porque eu não consigo entender. Então, eu sei que em termos de legislação farmacêutica, nós temos muitas coisas a avançar, né? Mas nós temos que olhar com bons olhos. Vamos olhar com os bons olhos agora? Vamos, pô, quantas? Hoje o setor magistral, nós estamos falando de um padrão de qualidade geral, né? Nós falamos aqui do SNGPC, né? De todos esses itens aqui que compõem com manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, né? Que aí tem alguns viés, mas até pouco tempo nós não tínhamos salas, nem para sólido e semissólido, capa, era feito tudo junto, né? Antes da RDC, antes de 2000, a manipulação era uma realidade, era um fundo de quintal. Depois da RDC 33, que a grande maioria dos clientes do grupo de vez são todos antigos, farmácias antigas e que estão no mercado há muitos anos, né? Nós já passamos por muitas mudanças, né? Muitas crises, como crise do setor magistral em 2005, né? Perseguição, farmácia magistral não iria poder mais manipular aquilo que já tem pronto na drogaria. Lembra-se disso? Em 2005, né? Em 2005, faz pouco tempo, 10 aninhos a farmácia magistral quase que some do Brasil. E em 2005, o que nós manipulávamos em 2005 era 80% era o que tem na drogaria. Por isso que hoje meu foco é agregar valor, desenvolver fórmulas magistrais inovadoras, formas farmacêuticas inovadoras com ciência. Não é agora fabricar iogurte doce e sair vendendo para todo mundo, hein? Eu tenho alguns colegas aí, empresas de consultoria que virou bagunça, né? Estão desmoralizando o setor magistral. O setor magistral é um setor sério. Nós temos ciência, nós temos ciências farmacêuticas, nós temos conhecimento técnico, nós temos farmacopeia, nós temos Red Bull, nós temos Martindale, nós temos ciência. Não é o que cada farmacêutico quer fazer e faz, não. O setor magistral é um setor conceituado com regras e normas. Fora o controle de qualidade específico, que é da matéria-prima, que é do produto manipulado de cada forma, fora o controle de qualidade das boas práticas de manipulação da própria matéria-prima, das inspeções, das rastreabilidade, da uniformidade do peso, que é na farmácia, uniformidade do conteúdo da forma da cápsula, que é feita pelas análises terceirizadas bimestralmente. Gente, o controle que a farmácia magistral tem é inquestionável. E nós somos referência para o Brasil, não, para todo mundo hoje, assim como a odontologia, né? Nós temos algumas áreas da saúde no Brasil que o setor magistral é muito conceituado a nível, né? E essa legislação, ela foi muito boa. A RDC 67, a RDC 87, tem algumas coisas que nós queremos, né? Tem prazo de validade. É uma das coisas que não é inadmissível, né? Algumas coisas é inadmissível, né? Fator de correção de algumas coisas aí que o pessoal coloca algo a mais que eu não consigo compreender, você entendeu? Então, mas no contexto geral, o setor magistral, em termos de padronização, de eficácia, de segurança, né? Agora, nós temos que entender, voltando àquele assunto lá, que o fiscal. Você está com uma fórmula, você vai manipular uma fórmula, vai 3, 4 ativos com recipientes específicos, você entra em contato, você manda Skype, e-mail, MSN, você quer fazer o que é correto, mas será que o seu vizinho faz isso? Se nem fator de correção e equivalência ele aplica, é isso que eu quero que você entenda. Então nós temos que levar em consideração que o fiscal, muitas vezes, ele trata todos de uma maneira imparcial. Uma maneira imparcial. Eu não sei quem é bandido, quem é bom, quem é ruim, então eu vou tratar todo mundo ruim, mais ou menos assim, entendeu? Né? Agora, é claro, em cidades onde você acaba tendo uma frequência, né, de fiscalização, de informações, cidades pequenas, você conhece a família, você conhece a índole da pessoa, tal. Então isso acaba mudando, mas no grande centro muitas vezes é aquele caos, né? Vem, fiscaliza de uma maneira ostensiva e nós, qual que é o nosso posicionamento perante aos órgãos sanitários? É o que? É o melhor dos melhores.
Nós não temos que ter medo, ansiedade, não. Alguns errinhos é normal, né? Normal. Não se fecha a farmácia, não se autua a farmácia, não se multa a farmácia por coisas mínimas, né? A gente tem a legislação, a vigilância sanitária, normalmente quando ela vê algo que não está em conformidade com o manual de inspeção, ou por prazo de validade, ou por falta das análises terceirizadas, ou por falta do controle específico que não foi feito, nós vamos discutir em outras aulas. Então, realmente, a farmácia magistral, ela tem um controle de qualidade bom, e nós temos, muitas vezes, o fiscal, o auditor, ele não está preparado, né? Mas continua, então a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, de uma maneira geral, né? O que eu queria falar aqui, eu dei toda uma meia volta para falar da balança, por exemplo, da balança. Vamos lá, balança. A balança é um problema. Balança é um problema, meu filho. Me explica para mim o porquê. Manutenção preventiva e corretiva. Eu tenho que pagar o Inmetro vem. Eu não tenho que pagar. Por que eu tenho que pagar uma outra empresa para verificar a mesma balança, sendo que eu já paguei para o Inmetro? Aí uma vez um fiscal, uma farmacêutica, mas o Inmetro ele não faz nada. E quem me garante que a empresa que faz alguma coisa? Se a sua balança está normal, ele coloca. Você acha que ele vai abrir a balança, vai analisar lá as pecinhas que vão somando peso, que faz o controle? Você acha que quem me garante? Não estou falando que não faz, mas quem me garante que faz? Né? Quem me garante? Para mim, no meu entender, é o seguinte: lá tem que ser uma empresa, tem que ter CNPJ, tem que ser uma empresa terceirizada, né? Uma empresa com autorização para essa execução, uma empresa que tem o selo do Inmetro, o próprio Inmetro tem que certificar essa empresa, né? Sim ou não? Mas é o seguinte, na minha concepção, no caso da balança, essa manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, a balança a gente faz nós fazemos um padrão. Para cada balança de cada laboratório eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho manual de uso, nota fiscal, procedimento de como ligar, de como funcionar essa balança, né? De como aferir diariamente através do peso padrão, certo? E tenho o certificado do Inmetro anual. Para mim isso daí, para mim basta, né? Mas eu tenho um problema que muitas vezes a vigilância, ela, além de tudo isso, além do Inmetro, ela também quer uma outra empresa terceirizada, e isso eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender isso daí. Se eu já tenho o certificado do Inmetro, agora, o que eu entendo? Se a minha balança, o Inmetro vem, ou eu vejo no dia, ou o Inmetro vem e verifica que ela está em não conformidade, o que o Inmetro faz? Ele lacra e fala: essa balança está inapropriada para uso, precisa de corrigir essa balança. É ou não é? Sim ou não? Você que está me assistindo ao vivo, é ou não é verdade? Aí sim eu mandaria para essa empresa que faz manutenção, né? Agora, eu mandar para manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? Manutenção preventiva você previne. E aí você tem o Inmetro e você tem diariamente na sua empresa medidas que você, né? E tem o Inmetro que é terceirizado, que é anual, né? E o Inmetro não faz de graça, ele cobra. É cobrado um valor para ele aferir, é obrigatório, né? O selo do Inmetro, né? Então tem algumas coisas que realmente, mas de uma maneira geral, né? Manutenção preventiva e corretiva, e isso aí pode ser debatido com a vigilância, o porquê, aonde que está na legislação, você entendeu? Explicar o seu ponto de vista, né? O porquê que se cobra. Igual eu estou conversando com vocês técnicos, farmacêuticos, empreendedores, gestores, vocês podem questionar a própria vigilância sanitária sobre essa conduta. Que mais? Bom, registros de todas as operações que está lá, né, que faz parte, para cada POP, para cada execução, para cada função, para cada atividade, registro. Aí tem de temperatura, de umidade, de limpeza, da troca dos filtros, da caixa da água e por aí vai afora, né? Registro da balança que nós estávamos falando, né? São várias funções diárias, né? Que mais?
Dedetização, né? Dedetização. A dedetização, limpeza da caixa da água, né? Uma coisa que a cada 6 meses, né, nós fazemos. O corpo de bombeiro também conforme. Das vidrarias, uma coisa que, assim, um item aqui, ó, só um adendo aqui da manutenção preventiva, além dos equipamentos, nós temos as vidrarias. As vidrarias é algo também que nós questionamos, né? Primeiro que nós não fazemos de todas as vidrarias. Tem vigilância que cobrou outro dia numa farmácia todas as vidrarias. Nós pegamos algumas vidrarias com medidas de 10 ml até 1 litro, né? Normalmente medidas que você tem condições de você fazer um padrão, que seria um cálice ou uma proveta, né? Um cálice ou uma proveta, e você faz as análises de 5 vidrarias que pegam uma variação ampla de 10 ml até 1 litro, né? Pega uma vidraria de 25 ml, uma de 50, uma de 100, uma de 250, 500 e uma de 1000. E através dessas vidrarias você calibra todas as outras vidrarias. Nós temos o POP, nós temos as fichas, e você faz isso normalmente. A maioria das vigilâncias sanitárias aceitam, sem problema. Agora, esse padrão, tem vigilância que quer todo ano renovar a calibração das vidrarias. E nós somos com, aqui no grupo GV nós temos a empresa de equipamentos, vidrarias, e nós fazemos isso para as farmácias. Mas muitas vezes nós falamos a cada 2 anos, né? E às vezes a vigilância quer anual a calibração das vidrarias. E nós realizamos as verificações, as calibrações a cada 2 anos. Se a vigilância aceita, bem. Se não aceita, a gente acaba fazendo e a gente entra num consenso aí. Por quê? Porque não é bem esclarecido. Não é esclarecido. Então, é igual das cabines. Tem que ter manômetro. Aonde na resolução, na RDC, fala que tem que ter manômetro, fala que é de eficiência comprovada. Agora, essa eficiência comprovada, como que faz? Mas tem que ser eficiência comprovada, tem que ser no dia a dia. E quem me garante que... Olha o que um fiscal falou. Vamos lá. O meu raciocínio, confirma comigo. Mas você tem o aparelho, vocês têm o engenheiro, né? E vem aqui e faz uma vez por ano. Ok, isso é obrigatório. Mas além disso, tem que ter um manômetro, tem que garantir diariamente, porque e se amanhã não está funcionando o equipamento e dá problema? Mas se for nessa linha de raciocínio, né, eu tenho que ter um equipamento, por exemplo, para fazer a calibração do peso padrão diário também. Eu tenho que ter um padrão, porque a minha balança eu verifico ela pelo peso padrão, não é? Um exemplo. E quem me garante que aquele peso padrão está correto? Eu tenho que ter um equipamento. Então, em vez de mandar uma vez por ano o peso padrão, eu tenho que calibrar então todo dia o peso padrão para mim usar todo dia o peso padrão. Vocês conseguiram entender o meu raciocínio? Então, é algo inadmissível. Aí às vezes a gente fala, para evitar um constrangimento, né, um bom acordo, a empresa acaba adquirindo uma nota, até porque abaixou o preço, né? Se eu não me engano agora tem acho que por R$500, mas até então era muito caro, né? 2, 3 mil reais o manômetro, né? Hoje me parece que encontra mais em conta, né, o tal do manômetro para verificar diariamente aí. Agora na legislação não fala do manômetro, não fala de você registrar esse manômetro, né, o que você aferiu diariamente. Então é uma outra dificuldade que nós temos aí em relação a essa interpretação aí, né? Bom, o organograma já falei, a lista dos EPIs, né? A lista dos EPIs é muito importante, né? Para você que fornece os EPIs, touca, máscara, luva, propé, tem que ter os EPIs registrado, o fornecimento dos EPIs. O relatório de inspeção, acho que nós já falamos do relatório de inspeção. PCNSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nós fazemos aqui, né, é anual. O PPRA é anual, o Programa Preventivo de Riscos Ambientais, o PPRA. O PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde, né, que a farmácia tem que ter. O livro de registro geral, muitas vigilâncias
cobram, outras vigilâncias não cobram, mas é obrigatório o livro de registro geral. O livro de registro específico, medicamento controlado, foi abolido, não é obrigatório, somente o balanço. O livro não é obrigatório, o balanço sim, ok? Outro dia surgiu uma dúvida aqui, acho que foi a semana passada, de algum cliente nosso da cooperativa, então anote isso. O livro de registro geral é obrigatório. A auditoria de fornecedores, né, anualmente, nós fazemos essa auditoria de fornecedor. A qualificação dos fornecedores, a farmácia que faz, nós enviamos um material, nós enviamos uma ficha, material não, é uma ficha que lá especifica a qualificação dos fornecedores, alguns dados que você vai anotar no recebimento da matéria-prima, que faz parte da qualificação do fornecedor, né? Rótulos. Os rótulos têm que ter a DCB, né? Nem toda matéria-prima tem DCB, mas quando tem DCB tem que estar escrito, né? E tem que estar de acordo com o item 7.4.5. Anota aí. RDC 67/2007. Rótulo 7.4.5, 7.4.6, que fala de o que deve obrigatoriamente conter no rótulo. Quais são os itens que tem que, por obrigação, estar no rótulo, né? 7.4.5. E o outro é o 7.4.6, que fala dos diluídos e dos concentrados, né? Tá aí, ok? Lista dos rótulos diluídos também. Armazenamento dos insumos por classe. Exames médicos. Exames médicos. Os exames você faz por aí. E os treinamentos dos colaboradores, né? Então, treinamento, registro de todos os treinamentos executados, ou por nós, por videoconferência, igual nós estamos fazendo aqui, um treinamento das boas práticas de manipulação geral, e o treinamento, igual nós estamos falando sobre o controle de qualidade, agora o módulo 4, controle de qualidade geral. Você tendo isso daqui na farmácia, você tem um controle de qualidade geral. Agora, dentro do controle de qualidade geral, agora nós temos o controle de qualidade específico, que na próxima aula, nós não vamos se estender hoje, mas na próxima aula nós vamos falar sobre o controle de qualidade específico e cálculos matemáticos para o setor magistral, tá? Cálculos matemáticos. Não percam a próxima aula, por favor. Controle de qualidade específico. Vai ser dia 15 de setembro, no próximo mês, controle de qualidade específico, ok? E cálculos matemáticos. É de grande importância, é o mais importante, né? Isso aqui são tudo medidas, né? Descritas nas normas técnicas, como na própria RDC, pelos povos, pelos procedimentos operacionais, padrões para o funcionamento geral da farmácia. Agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre o controle de qualidade da matéria-prima, o controle de qualidade das bases, o controle de qualidade do produto acabado, controle de qualidade específico, ok? Gente, e cálculos matemáticos. Obrigado por vocês, obrigado por todos que estão me assistindo ao vivo. Um grande abraço. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Entre em contato conosco. Você que está me assistindo pelo CD, pelo DVD. Até o próximo curso. E não percam, controle de qualidade específico. Tudo bem? Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez pela presença de todos. Tenham todos um bom dia, um bom trabalho.